Shalom, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui de volta para iniciar o terceiro módulo. Então, vamos à nossa primeira aula deste módulo. Bom, você certamente já deve ter ouvido falar, né, ou lido alguma coisa a respeito de que o homem ele é produto do meio em que ele vive. De certa forma, isso faz sentido. Você pode discordar disso. Eu mesmo já discordei muito disso. Mas quando a gente começa a estudar um pouco a alma e as características da nossa personalidade, a gente vê que a gente herda muito, né? A nossa mente, ela herda muito, ela aprisiona muito os pensamentos e sentimentos que estão ligados à nossa infância e até mesmo quando nós ainda éramos aquela massa informe no ventre da nossa mãe. Já se sabe que a primeira infância, que é do 0 aos 6 anos de idade, é formado o caráter da criança. Também já se sabe que a criança no ventre da mãe, ela escuta tudo aquilo que é dito, ela sente as emoções da mãe, né? E tudo isso vai formando a personalidade e vai formando o caráter da pessoa. Então, nós, homens que um dia recebemos Jesus e tivemos o nosso espírito revivificado, transformados. Temos agora a missão de renovar a nossa alma, de trazer à nossa alma os novos conceitos. Mas quando a gente é revivificado, a gente recebe a vida no nosso espírito, nós precisamos levar em conta que nós trazemos dentro do nosso ser todas as bagagens, né, de todas as informações e arquivos que nós recebemos desde a nossa infância, desde quando éramos crianças, desde quando estávamos no ventre. E essas coisas vão se manifestar ao longo da nossa vida, até que tenhamos completado o processo de renovação e de restauração da nossa mente. Para que você entenda melhor, eu quero te mostrar uma imagem, né? E nós vamos começar agora uma jornada para entendermos melhor como funciona o nosso comportamento, como funciona a nossa mente. Eu tenho aqui a imagem de um iceberg. Talvez eu acredito que você deva estar visualizando aí um iceberg. Você sabe que aquilo que se vê no horizonte do mar, né, não é o iceberg inteiro, mas apenas a ponta do iceberg, ou seria 10% do iceberg. Toda a estrutura, ou a maior estrutura do iceberg, está exatamente abaixo da água. Né? Aquilo que não se pode ver é gigantescamente, infinitamente maior do que aquilo que se pode ver. Assim também funciona a mente humana. Né? A nossa mente ela é dividida em 3 partes. Assim como o homem é um ser tripartido, a alma também é tripartida. Ou seja, ela é dividida em 3 partes, que é o consciente, o pré-inconsciente e o inconsciente. Tá? Então, 10% daquilo que aquilo que nós vivemos, ou seja, do nosso consciente, o nosso consciente, melhor dizendo assim. Então, o nosso consciente representa apenas 10% da nossa mente. Os outros 90% estão no pré-inconsciente e no inconsciente. Então, nós somos regidos, na verdade, não pelo consciente, mas pelo inconsciente. É por isso que, conscientemente, nós temos bons desejos. Conscientemente, a gente quer fazer as coisas corretas, as coisas boas, do jeito certo, né? Mas muitas vezes não conseguimos. E vivemos nos repetindo o que Paulo repetia para si mesmo, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu faço. Paulo estava descrevendo a batalha que ele tinha contra si mesmo. Né? De repente, em dados momentos da vida, comportamentos se manifestavam que era alheio à sua vontade. E esses comportamentos vinham da onde? Muito provavelmente do seu subconsciente, do seu inconsciente ou do seu pré-consciente.
consciente. Então, muitas das atitudes conscientes que tomamos, né? Muitas das coisas que fazemos, elas têm base no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e não no nosso consciente. Assim é formada a mente humana. Assim é desenhada a mente humana. E quando a gente aprende a dominar a nossa mente, então nós caminhamos para uma restauração completa. A razão do fracasso de muitas pessoas, né, está exatamente em não conseguir vencer essa luta contra a sua própria mente. Quando lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, fala da luta da carne contra o espírito, é exatamente essa luta que nós temos contra o pecado e contra tudo aquilo que não é correto, não é direito. Lembra que eu disse que a alma está inteiramente ligada às coisas dessa vida? Então, quando a Bíblia fala carne, está falando da alma, do corpo, porque a alma está ligada, conectada ao corpo. Agora, o espírito revivificado começa a batalha para trazer a alma de volta para si. E aí, aonde há o choque, a alma não quer voltar, a alma ela quer continuar ligada ao corpo, vivendo as coisas dessa vida, sentindo os prazeres dessa vida, mas o espírito está lá agora, firme, forte e destinado a fazer e trazer a alma para a renovação. E aí, é onde acontecem esses conflitos, essas batalhas que nós temos. Então, se você perceber aqui nesse gráfico, né, aqui nesse iceberg, você vai ver que o consciente ele tem apenas 10%. E ele é responsável pelo comportamento e pelo pensamento. Eu chamo de pensamento primo, aquele pensamento que a gente tem, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer desse jeito, mas nem sempre a gente faz exatamente por conta daquilo que está no nosso pré-consciente. O que está no nosso pré-consciente? São as percepções, são as memórias, é o conhecimento armazenado que nós temos, que está no nosso pré-consciente, quase que adormecido, e por volta essas percepções, essas memórias, elas voltam e acabam atrapalhando a pessoa de vencer. Deixa eu te explicar uma coisa. Alguém resolve montar uma empresa, ele diz assim, olha, eu vou montar uma empresa e eu vou prosperar nessa empresa, eu vou me tornar relevante nessa empresa, eu vou crescer, eu vou ser abençoado e vou ser abençoador de outros. E quando ele está implementando esse projeto de crescimento, de restabelecimento, de estabelecimento da empresa, vem a memória dele que ele foi traído no passado, que a empresa dele quebrou, que não deu certo, e aí o medo se apodera e a pessoa, muitas vezes, tem muitos casos, que a pessoa acaba não abrindo a empresa, fica preso a esses sentimentos do passado, essas memórias do passado, né? E acabam não conseguindo produzir, não conseguindo vencer. E existem ainda coisas que são mais profundas, que estão no inconsciente. Aí é 80%. É o que dirige o carro, né? É o que é a parte maior do iceberg, que é o inconsciente, né? E o inconsciente é que geralmente governa o nosso consciente. São as necessidades, os medos, os impulsos, as motivações, né? E aí tem a infância, né? E os fatores hereditários, né? As programações verbais, a influência e os exemplos, os episódios específicos, isso tudo está guardado lá no nosso subconsciente. São coisas que às vezes a gente não lembra. Tem coisas com pessoas que as pessoas estavam ainda no ventre da mãe, mas, por exemplo, a mulher estava grávida, o marido era violento, né, gritava com a esposa, e a criança já ouvia. E as emoções que a mãe tinha de tristeza, de raiva, de medo, né, ela passa para a criança. E a criança registra tudo isso no seu subconsciente. Quando essa criança ela nasce e ela começa a crescer, se torna insegura, defensiva, às vezes violenta, né? Por quê?
Porque são episódios específicos que aconteceram, né? E que nem sempre essa criança é assim, mas os momentos chaves da vida dela, em que ela tem que, de repente, se relacionar com a pessoa, se relacionar com alguém, esse medo, essa insegurança, esse sentimento defensivo de colocar as pessoas para longe, vai acabar surgindo na vida dela, no comportamento dela atual, e é fruto daquilo que estava no subconsciente desta criança. Então, cresceu, tornou-se um adulto, tornou-se um homem, mas não consegue romper e não consegue vencer. Por quê? Porque tem essa programação que aconteceu no cérebro, na mente, na alma desta pessoa, de episódios que foram específicos na vida. Às vezes, ainda no período da primeira infância, né, tem as crianças que lidaram muito com a escassez. Né? Eu sempre conto uma história que, graças a Deus, por ser um homem curado no meu espírito hoje, isso a gente conseguiu reverter e trazer para a nossa vida como bênção. Né? Fui curado e soube ressignificar com os princípios bíblicos na minha vida, mas eu me lembro, eu falo isso, que eu morava na casa mais feia da rua. Quando criança, nós morávamos numa rua em São Paulo, né, na zona leste de São Paulo, e a casa mais pobre, mais feia da rua, era a casa que eu morava. Meu pai trabalhava muito, sábado, domingo, feriado, para sustentar a família, para pagar aluguel, era ele sozinho, né? Então, era muito difícil para ele. E ele dava aquilo que ele podia dar. Eu me lembro de um episódio que, quando asfaltaram a rua de casa, né, todas as crianças tinham bicicleta, tinham carrinho de rolemã, e eu ficava no portão de madeira, né, vendo as crianças passarem na rua e brincarem com suas bicicletas, e aquilo me trazia uma profunda tristeza no coração, porque eu não podia ter o que elas tinham. Eu não podia ter a bonança, a abundância que eles tinham. Eu vivia realmente uma escassez. E tudo isso ficou registrado no meu subconsciente. Graças a Deus, sou um homem liberto, sou um homem que fui curado de tudo isso e tenho prosperado no Senhor para a glória de Deus. Mas veja que, às vezes, né, você traz memórias na sua vida, memórias de violência do seu pai que traiu a sua mãe, deixou a sua mãe, ou então de cenas, de filmes que você assistia quando era criança, ou via, ou pegava o seu pai assistindo filmes pornográficos, ou você via imagens desse tipo. E aí isso, hoje você é um homem, mas você tem dificuldade de ser marido de uma só esposa, você muitas vezes exerce uma masculinidade tóxica, você não quer fazer isso, mas você é um homem violento, você é áspero com a sua esposa, mesmo a Bíblia dizendo que nós não devemos ser ásperos com as nossas esposas, e você não consegue controlar isso, vive em uma luta contra esses comportamentos, e muitas vezes esses comportamentos eles acontecem em função daquilo que está abaixo do iceberg, daquilo que está no fundo da sua mente, no seu subconsciente, e que precisa ser tratado. Né? Talvez você é uma pessoa que tem impulsos sexuais terríveis, e você vive lutando contra esses impulsos sexuais, às vezes é mais forte do que você. Quando você vê, você já olhou, você já desejou, você já tocou, você já adulterou, você já fez, você já se deitou com homem, com mulher, porque você tem impulsos que você não consegue controlar. E isso tudo está na base da tua mente, lá no fundo, são raízes profundas que talvez você até desconheça essas raízes profundas do seu subconsciente, mas estão lá registrados. Tenha certeza de uma coisa, que muitas das coisas que acontecem com as pessoas, né, a gente atribui ao diabo, a Satanás, e não resta dúvida de que algumas coisas realmente sejam isso. Mas é preciso entender que muitas coisas não precisam do diabo, porque nós temos uma mente que é nossa inimiga, um cérebro que é nosso inimigo, e que ele precisa ser ressignificado, ele precisa ser renovado, e só pode ser renovado através da palavra de Deus.
Lembra das fortalezas? Na mente, as fortalezas não são como nas cidades, né? Fortalezas são grandes muros que ficam por fora e à vista de todas as pessoas. Na mente, as fortalezas ficam embaixo. Elas não são vistas, por isso elas são tão difíceis de penetrar. Mas a Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Ou seja, para quebrar essa parte de baixo do iceberg e trazer para você a libertação que você precisa, a cura que você precisa e a renovação. Então, quando eu começo a implantar os códigos da palavra de Deus, quando eu começo a orar, quando eu começo a ressignificar minha mente, ressignificar minha vida, aí, queridos, sem dúvida nenhuma, começa a acontecer uma transformação e uma renovação da nossa mente. Esse assunto é um pouco extenso, nós vamos tratar mais dele na próxima aula. Fique comigo e daqui a pouco a gente volta para a próxima aula, tá certo? Deus abençoe a todos.